Boa noite a todos. E gostaria aqui, né, hoje a gente vai conversar com o André Meneghello. Eu vou me apresentar rapidinho, eu sou Luciana Round, participei do TJ Coaching, na UDESC, participei do lançamento da Pluriversidade, né, como pianista, sou Plurilover, sigo todos os eventos da Pluri. E estamos juntos aí hoje para conversar um pouquinho sobre carreira de músicos, né, com o André. Né, André? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você primeiro. Tá bom. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite, né, Luciana? Deixa eu ver se eu acertar direitinho o nome. Difícil de falar, né? Pluriversidade. Maravilha, falei Isso. direitinho. Tem um probleminha para Pluriversidade. pluriversidade, bonito nome. Então, agradeço muito o convite. É sempre um prazer, né, estar falando um pouco do meu trabalho e buscando ajudar as pessoas, né? A gente que trabalha nessa área gosta muito de contribuir e é mais uma oportunidade para contribuir, principalmente relacionado à carreira musical. Eu não sei se hoje a gente tem mais pessoas que estão assistindo músicos, ou mesmo que tenham outras pessoas de outras atividades. Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui se aplica também a outras atividades, sempre é um prazer, tá? Maravilha. Quer que fale um pouquinho de mim? Muito bem. Eu sou músico, eu sou violinista, deve dar para enxergar aqui atrás, talvez, eu não estou me vendo. Tem um violino de um lado e uma viola do outro. Eu sou violinista e Dá para ver. violista. Beleza. Eu sou gaúcho, né? Já deu para notar o meu sotaque, provavelmente. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, onde me formei na Unirio, também, né, Luciana, que a gente foi mais ou menos contemporâneo de lá. Toquei na Sinfônica Brasileira, na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, depois voltei para Porto Alegre, trabalhei em várias orquestras, dei aula em alguns lugares. Então, de maneira mais ou menos resumida, a minha história na música é essa. Toquei em muitas orquestras, dei aula em várias instituições, vários projetos. De algumas orquestras eu fui espala, primeiro violino, enfim, trabalhei em algumas universidades, Universidade de Caxias do Sul, fui espala da orquestra lá por 20 anos. Infelizmente a orquestra fechou ano passado, é um momento complicado, né, que a gente tem aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas no Brasil já vinha até antes da pandemia essa crise. Bom, devido aos meus interesses, na verdade, por eu gostar muito de dar aula e de ajudar bastante os alunos, não só na questão musical, eu fui estudar psicologia uns anos atrás, me identifiquei muito com a psicologia positiva, inclusive estou acabando agora um curso de pós-graduação nessa área, fiz vários cursos de coaching também, na área de coaching de carreira, e juntei tudo isso, né, para fazer esse trabalho com músicos, que é ajudar os músicos a definirem seus objetivos, a desenvolverem a sua carreira. Bom, de maneira geral, eu acho que deu para ter uma boa ideia aí, né, de quem é que está falando um pouco, né, e aí a gente tem muita coisa para conversar. Muito bom, André. Vou falar um dos comentários, mas é muito bom, né, ter você aqui, junto com a Pluri, né? Muita gente as pessoas vão aproveitar muito, eu tenho certeza, mesmo que não sejam músicos, né? Porque é sempre conhecimento em prática. A Lidinha fez um comentário aqui, vai ter música? Vai ter uma palhinha? Hoje a gente vai É, eu falar, acho, né, sobre música. vamos falar. Se a Luciana quiser tocar um pouquinho, eu acho que eu sei. Vamos deixar fluir, vamos deixar fluir. E aí eu te pergunto, André, é, você tem ajudado muitos músicos, né? Em relação Eu acredito. a definir carreira, é, se organizar. Como que você tem ajudado, assim? Como que você trabalha com esses músicos? O que esses músicos eles chegam para você cheio de dúvidas, cheio de pontos de interrogação? Geralmente, como que você trabalha com eles? Então, eu comecei a estudar esses assuntos por interesse próprio, né, por não estar muito satisfeito com algumas questões e ter muitas dúvidas, né, de que caminho seguir dentro da profissão ou talvez até fora mesmo, né. Então, eu comecei a estudar essas coisas, comecei a aplicar em mim e principalmente os colegas mais próximos começaram a ficar interessados, né, olha, como é que você fez isso? Como é que fez aquilo? Enfim, eu comecei a conversar com as pessoas e comecei a atender os amigos mais próximos, colegas músicos, enfim.
Nessa época, eu tinha uma ideia de trabalhar com várias profissões. Minha ideia não era focar muito nos músicos, não. É interessante a gente pensar isso, né? Mas isso ficou muito óbvio, né? Que é claro que faz muito mais sentido para mim, pelo fato de eu ser músico, conhecer as pessoas e conhecer as dificuldades, os problemas, né? Os desejos desse nicho, vamos dizer assim, desse público, né? Desse perfil. Então, naturalmente, isso foi acontecendo. Os músicos foram me procurando e um foi falando para o outro. Isso começou em Porto Alegre. Eu atendo até hoje as pessoas de forma individual e também em grupo. Então, depois foi para a internet e hoje em dia, enfim, já faz alguns anos que eu venho fazendo esse trabalho, basicamente de maneira online, tanto em grupo como individual. Muito bem. Como isso funciona? O que eu acho fundamental... Deixa eu interromper um pouquinho, André. Por favor. Claro, E claro. só para lembrar, né, eu fiz o curso do André, né? Na época tinha um outro nome, é esse Aceleração Carreira Musical. E o André já usava essa tecnologia de... Não era Zoom, era Meet. Era o Meet, né? Era o Eu Google acho que era Meet. o Zoom. Era o Era o Zoom, era Zoom o Zoom. já? Era o Zoom, Era O Zoom Zoom. nem era famoso, mas eu já assinava o Zoom, já faz alguns anos. Pois é. Então, assim, foi muito interessante que eu consegui... a gente conseguiu fazer um trabalho em grupo, né, com várias pessoas de outros lugares, mas não era época de pandemia, né? Foi interessante Exatamente. isso, foi a primeira vez que a gente fez essa interação virtual, foi através do seu curso. Exatamente, eu brinco com as pessoas dizendo que o meu objetivo era estar em quarentena, né? Claro, tirando o aspecto negativo, mas assim, o meu objetivo era trabalhar online, principalmente online, com pessoas de qualquer lugar. Eu acho que isso traz uma grande vantagem, né? É lógico que o trabalho presencial é bom, é importante, mas eu vejo de maneira muito benéfica, né, essa tecnologia quando bem utilizada. Então, os cursos que eu tenho feito, atualmente tem 3 cursos, né? Um é o Aceleração Carreira Musical, outro é Marketing para Músicos e tem também uma comunidade que é composta por pessoas que já participaram dos outros cursos. Então, todos esses cursos têm pessoas de várias partes do Brasil e de vários outros países. Então, é uma oportunidade muito boa, né? A grande maioria são brasileiros, mas assim, então que querem justamente participar, interagir, trocar ideias e ter acesso, né, a esse tipo de informação, que é o quê, né? Basicamente, é ajudar as pessoas a terem uma maior clareza com relação aos seus objetivos, mas também ajudar a se organizar para atingir os objetivos. Então, a gente pode dividir em 2 partes, 2 grandes partes do trabalho que eu faço. Um é para as pessoas terem mais clareza das metas profissionais, dos objetivos, e o outro é para ajudar a pessoa a realizar esses objetivos. Então, são 2 partes bem importantes e eu utilizo um método bem claro, né? Hoje até a gente conversou, Luciana, eu falei que eu acho muito importante que isso fique claro para as pessoas, que eu acho que já ajuda, só da pessoa pensar de maneira mais organizada. E quando eu tenho sido chamado para fazer palestras em festivais de música, universidades, eu sempre dou ênfase para essa parte, que a gente sabe da importância, né? Enquanto músicos, a gente sabe da importância de ter uma boa orientação, buscar bons professores, ter uma boa escola, digamos assim, para desenvolver tecnicamente dentro da música. Enfim, quando eu digo tecnicamente, são todos os aspectos musicais, né? Mas, para esses aspectos de carreira, a gente não tem orientação nenhuma. De maneira geral, aí sim, vai totalmente de maneira amadora, e não precisa ser assim, porque já existe muito conhecimento com relação a isso, vindo de algumas áreas, né, da administração, da psicologia e etc., e a gente, enfim, muitas vezes não tem acesso a isso na nossa formação. E é isso que eu proponho, então, um método bem claro, baseado em 4 pilares, que são o autoconhecimento, que é a base de tudo, é a parte mais falha, por isso a gente tem tanta dúvida, porque a gente geralmente não reconhece nem o próprio potencial, as próprias motivações. Então, o autoconhecimento, depois a pesquisa. O que é a pesquisa? São das possibilidades externas, né? Que cursos a pessoa pode fazer, ou que trabalhos que fazem sentido para ela, que ela pode buscar, enfim, as possibilidades que existem no mundo real, ou até que ela pode criar, mas para isso exige uma pesquisa também.
Por exemplo, eu posso criar tal coisa, porque existe uma demanda, existe um interesse, talvez ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer, mas também exige uma pesquisa, né, para ser empreendedor. E depois, então, vem a parte do planejamento, que é para a pessoa planejar e conseguir atingir os objetivos de maneira mais rápida, mais eficiente. Que nem a gente na música é a mesma coisa. A gente busca um bom professor, ele sabe dar uma orientação para a gente chegar no nível mais alto. Tem que estudar primeiro um tal concerto, tais estudos, depois passa para outros. Tem uma sequência lógica, né? Então é isso que eu proponho, que eu trago. E por último, a ação. O que é a ação? A ação é essa parte de ser mais produtivo, de ter mais foco, de saber dizer não para algumas coisas, que é um assunto bem interessante, que a gente já conversou muito, inclusive, né, Luciana? Basicamente é o método, né, que eu sigo, através de ferramentas, né? Então não é só uma conversa, tem exercícios práticos, assim como a gente tem na música. A aula não é improvisada, é em cima de um repertório, em cima de alguns livros de exercício, de técnica, tudo isso, né? Então é mais ou menos assim que é o trabalho que eu costumo fazer, e tem dado um resultado bem interessante. Tanto é que vem sempre crescendo, né? Certo. Eu me lembro, André, que um dos meus desafios, né, era dizer não, né, para as coisas interessantes, mas que não eram essenciais ali, não eram importantes para mim, para eu atingir o meu objetivo, né? Isso foi em 2018, 2017, 18, né, que a gente fez, né? E dizer não para coisas assim até atraentes, de estar com sociais, atividades sociais, né? Mas na época que a gente fazia atividade social, né? A gente não encontrava com as pessoas, meu Deus do céu. Mas aí dizer não porque para ter o foco naquele objetivo. De repente eu falo não durante um mês, né? Claro que não é para tudo, mas claro, a gente tem que ter um tempo para se distrair, né? Claro, mas foi um exercício para mim. Ter que começar a falar não, para poder focar no meu objetivo e foi muito importante. Né? Você tá do lado ali, realmente é o foco. Essa é uma dificuldade mesmo que a gente tem, né? Porque isso é uma coisa contraintuitiva, na verdade, né? Tem coisas que são contraintuitivas. Parece que a gente está fechando certas portas e a gente não quer fechar as portas, né? A gente não quer também deixar as pessoas magoadas ou não quer fechar certas portas. Mas, daí, dessa forma, a gente não consegue focar e a gente deixa de desenvolver algo no nível mais alto. Eu acho assim, isso é uma arte, digamos assim. Um dia ainda brinco, né, que eu vou fazer um curso, aprenda a dizer não. Porque não é bem assim também, não é só sair dizendo não para tudo, isso não é benéfico, né? Mas assim, enfim, o que a gente precisa aprender, eu acho, é ter a clareza, em primeiro lugar. Quando a pessoa tem a clareza, né, fica mais fácil dizer não. Simplesmente porque não dá para fazer tudo. Quando eu sei que eu quero fazer tal coisa, se eu sei que eu quero ir para um determinado lugar, eu não posso me desviar, senão eu não vou chegar naquele lugar. Então, quando eu tenho essa visão clara de onde eu quero chegar, como se eu estou num carro dirigindo. Eu estou indo para uma praia X. Essa outra é legal. Ok, mas se eu desviar, eu vou sair dessa estrada, eu não vou chegar naquela. Então, eu preciso escolher, fazer escolhas e abrir mão de outras coisas, né? Então, esse dizer não é essa sabedoria de dizer não. Para isso, eu tenho que ter um discernimento do que é mais importante. Eu acho que muitas vezes a gente pensa ao contrário. A gente pensa, eu tenho que ser produtivo, mas não tem clareza do que faz sentido para mim, o que realmente eu quero. Será que isso eu quero ou não quero? Faz sentido ou não? A gente tenta ser produtivo em tudo. Isso é ruim? Não é bom. Isso leva a uma ansiedade, às vezes até um estresse, com pouco resultado. Então, a ideia aqui da produtividade, que é a parte final do processo que eu faço, é como aquela pessoa que sabe estudar bem, né, a música. Não é ficar horas tocando de qualquer jeito. Às vezes a gente está reforçando um erro. É saber estudar, aproveitar o tempo para ter o melhor resultado com menos esforço. Essa é a ideia, mais resultado com menos esforço. E aí é importante selecionar. O Steve Jobs falava muito isso, né? Uma frase que eu acho muito interessante. Ele falava assim, ter foco não é se dedicar a todas as coisas ou aquilo que a gente quer fazer. Ter foco é saber dizer não às boas oportunidades que vão surgir. Aí que está o segredo. Acredito que esse é o maior elemento. Mas isso é uma coisa que deve ser conquistada.
Também eu digo isso, tá? Fui percebendo isso. Esse dizer não é uma conquista, não é assim do nada sair dizendo não. Tem momentos na carreira que a pessoa precisa aceitar muita coisa, ela precisa também experimentar, ela precisa ser conhecida, depois ela pode ir selecionando mais. Então é um refinamento, é um processo também. Não é do nada a pessoa sair negando tudo, é realmente, ela vai estar fechando portas, tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? Certo. Então, o método, você passa pelo autoconhecimento, né? A pesquisa, o planejamento e a ação, né? Você Exatamente. pode, de repente, exemplificar um pouquinho ou cada um? Com certeza, eu acho que isso é bem importante, a gente já pode, e mesmo em pouco tempo, já ter uma boa ideia que consiga ajudar o pessoal que está assistindo, né, o que vai assistir depois, a live. Então, essa parte do autoconhecimento, ela é muito relativa a reconhecer o potencial, o nosso potencial. Esse que é o foco que eu trago aí do autoconhecimento. Existe, inclusive, uma pesquisa que eu gosto muito de sempre trazer, feita pelo Instituto Gallup, em 100 países, com mais de 2 milhões de pessoas, que mostra que 80%, mais ou menos, ou seja, a grande maioria das pessoas, estão insatisfeitas profissionalmente. E elas consideram que o seu potencial está sendo mal aproveitado. Muito bem, ao serem questionadas sobre o seu potencial, elas não sabem nomear, elas não sabem dizer o que está sendo mal aproveitado. Não tem uma consciência exata disso. Então, resumidamente, esse é um grande problema. A pessoa sente que ela não está sendo bem aproveitada, mas ela não tem consciência plena do seu potencial, das suas habilidades, das suas inteligências, aí já estou falando um pouquinho que eu trabalho, dos valores, isso é muito importante, daquilo que a pessoa gosta, que traz mais emoção positiva do que emoção negativa, aí já entrei um pouco na psicologia positiva, né? Aquilo que a pessoa entra em flow, que é aquele estado ideal onde a pessoa perde a noção do tempo, ela entra em alto rendimento, tem um foco ideal. Cada pessoa entra em flow em algumas situações. Por exemplo, tem pessoas que entram em flow dando aula, tem outros que não gostam de dar aula, e são às vezes um excelente músico, pode ser um excelente músico que não gosta de dar aula, ou não tem habilidade suficiente para dar aula, ou tem para um determinado nível e não tem para outro. Tudo isso é importante a gente ir identificando, né? Tem habilidades, pode falar. Desculpa, André. A Lidinha está comentando aqui, o autoconhecimento é mesmo essencial para tudo, né? Com certeza. O autoconhecimento é a base de tudo. Eu até estou fazendo agora uma turma, né, do curso Aceleração Carreira Musical, e a gente está quase no fim e ainda estamos no autoconhecimento. De tão importante que é, cada vez mais eu tendo a dar mais importância para o autoconhecimento, e não tem problema, eu vou até esticar um pouquinho depois, a gente vai fazer mais um encontro, mas realmente a base, sem isso não adianta nada. Esse é o grande problema que é demonstrado por essa e inúmeras outras pesquisas. Isso é um grande problema do nosso sistema, inclusive, né? Não só no Brasil, mas historicamente nosso sistema de educação, ele nos treina para a gente ser um técnico em alguma coisa, fazer alguma coisa bem, e aí vai corrigindo os defeitos. Daqui a pouco a gente não tem uma consciência das nossas habilidades, dos nossos pontos fortes. Inclusive tem um livro ali que traz essa pesquisa que se chama Descubra os seus pontos fortes, o que faz sentido para cada um. Isso não interessa muito, isso não é explorado de maneira geral nas nossas formações, não é só na música, em qualquer atividade. Então a gente foca muito em ser um bom especialista em algo, e não foca muito nessa questão de se perguntar e perceber o que faz sentido para nós, e que habilidades eu tenho. Então, é como se fosse uma engrenagem, né? Que a gente busca encontrar as habilidades, de maneira geral, por exemplo, desde a escola, o que é apontado para nós? Aquilo que a gente não vai tão bem. Você é ruim em matemática? Tem que estudar mais matemática, para tirar a nota mínima e passar na média. Então, a gente é incentivado para ser medíocre, na verdade. Porque aquilo que a pessoa vai muito bem, vai muito bem história, tá, parabéns, não precisa mais estudar história, vai estudar aquilo que você é ruim. Então, a gente não tem consciência dos nossos pontos fortes. Muito menos ainda do que traz mais satisfação. Isso não interessa, quase não é ouvido. É ouvido, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, mas o que eu quero fazer? Eu trabalho com muitas pessoas que são professores universitários, tem doutorado, pós-doutorado, e isso é ótimo, não tem problema nenhum, mas vejo que assim, as pessoas têm um nível altíssimo de cultura, de estudo,
e muitas vezes não sabem responder perguntas básicas com relação a isso que eu estou falando agora. Quais são as tuas habilidades? A pessoa não sabe. Se fossem os defeitos, ela colocaria um monte. Qual é o teu objetivo? O que faz sentido, né, na tua vida? O que você quer construir? Ah, também não sei. Porque está sempre precisando corresponder a uma demanda externa de ser um super especialista na teoria dos outros. E a minha? O que faz sentido para mim? É difícil mesmo, né? Todo o nosso sistema não favorece isso. Tem um comentário aqui, deixa eu subir aqui, ó. Ah, peraí. Aqui, a Lidinha comentou, perfeito, acredito muito em projetos assim. Parabéns pelo seu trabalho e missão, André. Já virei fã, a Lidinha falou. Maravilha, eu ouço muito a Luciana falar da Lidinha, né? Tô curioso para a gente um dia conversar aí, se encontrar e conversar ao vivo, né? Para se conhecer melhor. Muito obrigado. Tá aqui, seguindo aqui. Pois é, André, autoconhecimento é tudo, né? Porque você está sintonizado com a sua essência e contribuindo com o seu melhor, né? Então... Exatamente. E é difícil isso, né? Não é tão fácil. Isso é um processo da gente perceber esses aspectos positivos, né? Por isso eu fui estudar muito a psicologia positiva, que é uma área bem nova, né? Um campo científico dentro da psicologia, que engloba a neurociência, a filosofia, inclusive a economia, é um assunto muito importante, a questão econômica também, que é essa questão de como conciliar aquilo que eu gosto, que faz sentido para mim, e ter uma condição ali de retorno financeiro que seja pelo menos digna, né? Porque não tem como a gente viver e ser muito realizado sem ter também algum retorno financeiro que seja suficiente. Então, todos esses fatores são muito importantes, né? E o que a psicologia positiva nos fala? E justamente é um campo novo, porque até então, essa parte da psicologia, essa área da psicologia vinha muito se ocupando, e continua também, o que é fundamental, do sofrimento, né? De diminuir o sofrimento humano, resolver os problemas, os traumas, as dificuldades, mas também seria e é objeto de estudo da psicologia, estudar o que promove o desenvolvimento do potencial humano, que traz mais felicidade. E é sobre isso que a psicologia positiva estuda. Então, é uma área bastante recente. Claro que a filosofia e tudo mais já vem estudando isso há mais tempo, mas agora, como uma matéria mesmo formal, assim, é bem nova. E aí, nos dá ferramentas, né, para a gente buscar isso também, né, de maneira um pouco mais objetiva. E isso que eu procuro trazer. Posso até exemplificar um pouquinho aqui para ajudar o pessoal nesse autoconhecimento da parte boa, porque dos defeitos a gente já, em geral, já tem uma consciência, até com um vocabulário rebuscado, né, de doenças mentais e tudo mais. André, a Nicileia falou aqui que o amor próprio faz a gente acreditar no nosso potencial. Sim, e ao contrário também. Eu acho que a gente identificar o potencial faz a gente se valorizar mais e aumentar o amor próprio. Às vezes a gente está tão conectado com as dificuldades, com os defeitos, que a gente acaba nem se relacionando bem com a gente mesmo, né? Então, no momento que a gente percebe que tem várias qualidades, a gente começa, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E hoje em dia tem várias pesquisas que mostram, né? Que quando a gente está num estado mental mais positivo, isso não é negar o sentimento negativo, tá? Não tem nada a ver com isso. O que é um estado mais positivo? É a gente buscar a parte positiva, mas dentro da realidade. Né? Então, não é assim se iludir com certas coisas. Então, dá trabalho, né? Pesquisar e reconhecer o que realmente que realmente são as minhas qualidades, meus pontos fortes, e a partir daí eu fazer um trabalho. Eu gosto muito de comentar, de comparar como um cozinheiro, um chefe de cozinha, um cozinheiro qualquer, né? Pode ser. Ele, para fazer uma receita boa, um prato bom, ele precisa conhecer os ingredientes que ele tem. Ele precisa conhecer os melhores ingredientes que ele tem na sua região, por exemplo. Se eu moro aqui no Rio Grande do Sul, não adianta eu querer fazer um prato baiano. Claro que eu posso fazer, mas vai ser bem mais difícil que eu fazer um bom churrasco, vamos dizer. Né? Inclusive, você já comeu um churrasco aqui junto, né? Porque aqui é fácil de encontrar uma carne de boa qualidade. A pessoa vai no supermercado ali, compra, vai funcionar bem, porque são ingredientes de boa qualidade. Agora, se eu quiser um camarão fresco, vai ser difícil. Não vai ter, né? Alguns tipos de ingredientes. Então,
A gente precisa reconhecer os nossos ingredientes melhores, para, a partir daí, conceber uma receita, para depois entrar em ação, elaborar essa receita e depois ter o prato. Muitas vezes o que a gente faz é pegar uma receita pronta de outra região, de outra realidade, e tentar reproduzir essa receita, fora do contexto, fora da nossa potencial e fora, às vezes, do mercado também. Às vezes não existe mercado para aquilo. Então, leva a pessoa a uma certa frustração. Se eu estou me preparando para ser algo que dificilmente vai acontecer, eu não sei se é uma maneira muito inteligente, né, da gente investir a nossa energia. Então, eu gosto muito de dizer que a gente deve buscar escolhas profissionais mais inteligentes. E isso, sem o autoconhecimento, simplesmente não existe, né? É zero, é tipo uma loteria. Você pode jogar na loteria e ganhar? Pode, mas eu não aconselho esse tipo de investimento, né? Eu investiria em outras formas que têm muito mais chance de trazer um resultado adequado. André, eu adorei a sua metáfora dos ingredientes, né? Os nossos ingredientes, os nossos pontos fortes, né? Quer dizer, para fazer a nossa receita, né? Para desenvolver o nosso potencial. Adorei mesmo. Eu tenho Sabe um uma coisa... comentário. Fala aí. Não, por favor, pode falar. Que é de um assunto que já foi tratado quando você falou sobre que alguns dos seus coaches, não sei como que eu falo, das pessoas que você trabalha, os músicos, alunos, né? Isso. Que estão na área acadêmica, né? Que são professores universitários, né? Aí a Lidia comentou assim, pois é, o ambiente acadêmico é muito crítico, fica sempre enfatizando as falhas, né? Então é preciso, então é complexo mesmo focar nas qualidades. Então, ela mais uma vez ressaltando, né, a importância do seu projeto e da pluriversidade também, né? Quer dizer, tem esse alinhamento aí, né, do pensamento, dos pontos fortes, né? Ter esse alinhamento da essência, né? De como você pode contribuir dentro do seu trabalho, né? Realmente desenvolver isso, né? Autoconhecer e desenvolver. Ela também comentou aqui, a psicologia positiva foca nas forças e não nas fraquezas. Isso faz muita diferença mesmo. Na música, então, imagina o tamanho do impacto. Se a gente pensar, quer ver, eu gosto de dar exemplos assim, com metáforas que fica bem claro. Se eu pensar num atleta, tá? Num jogador de futebol, se eu pegar, por exemplo, um craque, né, e colocar ele em outra posição, provavelmente ele não vai chegar nem perto daquele resultado, né? A gente já vê, às vezes, um bom treinador, ele jogava numa posição X, ele deslocou um pouco para lá, e de repente ali o cara deu, né, um resultado muito maior e se revelou, se tornou um craque que ele não era antes. Por quê? Porque ele soube ver o potencial daquela pessoa e ver aquela posição, aquela função adequada para ele. Só que a gente não tem geralmente um treinador, um coach faz um pouco esse papel, né? Um psicólogo pode fazer, um professor pode fazer também, mas eu acho que cabe a nós a gente buscar essa consciência. Será que eu estou no lugar certo? Será que o que é mais indicado para mim? O que eu tenho mais potencial, que me deixa mais feliz, mais motivado? Eu acho que é uma combinação de fatores, tá? O que eu tenho mais habilidade, né, o potencial, o que também eu tenho motivação, porque nem sempre está junto. Atenção, isso é um pouco perigoso, né? Porque às vezes, eu adoro tal coisa, tá, mas eu sou ruim para aquilo, eu sinto muito, entendeu? Porque isso acontece. Às vezes a pessoa adora um esporte, mas ele não tem muito aquela habilidade. Não seria adequado investir profissionalmente naquilo. Agora, às vezes a pessoa tem habilidade, ela tem facilidade, mas às vezes ela não gosta muito. Ou nem vê, inclusive, um sentido, um propósito maior naquilo. Então, eu acho que o importante é buscar todos esses pontos, entrar em acordo. Algo que eu tenha facilidade, que eu tenha habilidade, que também eu goste de fazer e que também eu veja um sentido maior naquilo. A parte do autoconhecimento. Resumidamente, seria isso. E a pesquisa é o quê? Que exista demanda para aquilo. De alguma forma, que alguém me pague para fazer aquilo. Senão, não é profissão. Né? Se é algo que eu goste, me realizo, mas ninguém quer aquilo, ninguém quer contratar, ou que eu tenha algo empreendedor, mas que alguém pague, então pode ser um excelente hobby. Perfeito, não tenho nada contra, mas isso não é profissão. A profissão, ela precisa trazer um retorno financeiro.
Então, a gente precisa conciliar, né, esse aspecto do ser com o ter. Então, o que faz sentido para mim, mas que também eu consiga ali ter um resultado de acordo com uma demanda da sociedade, né? Então, esse é o desafio, a gente juntar todos esses pontos. Isso traz a clareza. Quando eu junto todos esses pontos, né, algo que eu tenho habilidade, que eu gosto, que faz sentido, e que as pessoas querem, alguém quer aquilo, me paga por aquilo, tá ótimo, então eu tenho uma clareza. Então, eu vou investir naquilo que vale a pena investir naquilo. Aí fica fácil dizer não. Quando a pessoa te convida para fazer outra coisa, não é que não é que aquilo não é interessante, é que você está muito motivado para fazer outra coisa. Você tem convicção, um pouquinho que nem um casamento, né? A gente não dá para casar com todo mundo. Quando você está decidido que quer casar com aquela pessoa, que quer investir, você vai ter que abrir mão dos outros. Pelo menos o nosso modelo é assim que funciona, né? Então, isso passa a ser muito mais fácil. Quando a pessoa não tem a convicção, ela quer talvez experimentar ou não quer abrir mão de nenhuma possibilidade. Quando ela tem a convicção, fica fácil abrir mão de outras possibilidades. E essa convicção vem do autoconhecimento e da pesquisa. Esse é o método que eu sigo cada vez mais, eu observo que isso faz muito sentido. Né? Uhum. Aí na pesquisa, vamos dizer que tem lá uma área, né, que a pessoa se identificou, que pode atuar e vai ter um retorno financeiro, aí parte para o planejamento? É isso? Exatamente, parte do planejamento. Porque aí eu decidi, né? Que nem mais ou menos eu decidi uma viagem. Bom, eu quero então decidir que eu quero chegar no... A gente usa muito essa questão do ponto A e o ponto B. O ponto A é onde eu estou agora e o ponto B é onde eu quero chegar. Vamos supor que a pessoa tenha já essa clareza, né? Eu quero chegar lá, eu estou aqui, o que eu preciso fazer para sair daqui e chegar lá? Então, eu posso definir passos, definir como se fosse um método. É o que a gente faz na música toda hora. Por isso eu digo assim, é tão óbvio se a gente comparar com a música, quanto você, né, que é uma excelente pianista, começou e buscou bons professores e tudo mais, o professor sabia, você tinha uma consciência, pô, tem um repertório até aqui, depois eu vou entrar na universidade, aí vai ser exigido isso, aquilo, tem que fazer tantos recitais, tem uma sequência do repertório, tem um método. Então, aqui a ideia é a gente criar o seu próprio método para o seu objetivo. Aí tem ferramentas específicas para isso que a gente trabalha. E vem aí da área da administração, né? Basicamente, não é mais da psicologia, é da área da administração. Já é outra parte, é a parte do planejamento e ação. Então, a gente estabelece metas, né, etapas necessárias para chegar lá. Tem um comentário aqui da Lidinha, falando assim, muitos músicos entram em estado de flow com a sua arte, certo? Alguns estudos mostram que ao transformar em negócio, eles perdem o prazer na criação da música pelo estresse. Você também observa isso? Tem alguma estratégia para lidar com isso? Sim, a questão do flow ela é bem complexa, né? Esse ano, inclusive, eu tive o prazer de ter aula com o criador do conceito, né, do flow, que foi o Mihai Csikszentmihalyi, no curso aqui de pós-graduação. A gente vê mais que cada vez esse conceito de flow ele está entrando em várias áreas, na área da educação. Por exemplo, né, fazendo um paralelo, já volto ali essa questão muito interessante que a Lidinha colocou ali. Na área da educação, é bem comum de se, por exemplo, na escola de crianças. Essa criança aqui é hiperativa, ela não para quieta, não presta atenção na aula. Muitas vezes a criança não é hiperativa, a aula é chata, é desinteressante, ou tem algo ali que deixa ela estressada. Por quê? Para a pessoa entrar em flow, ela precisa gostar da situação, ter habilidades, ter um equilíbrio, né, entre habilidade, desafio e tudo mais. Então, o que acontece? Uma característica básica também é a motivação intrínseca. A pessoa faz aquilo porque ela quer fazer. Por exemplo, por que eu estou hoje aqui? Claro, vocês me convidaram, agradeço muito, mas se eu não quisesse, eu não teria aceitado o convite, não estaria aqui. Então, eu estou porque eu quero estar, né? Então, eu fico falando assim, entro em flow, se a gente não cuidar o horário, a gente fica 2 horas, né, Luciano, conversando, 3 horas. Porque a gente entra em flow, gosta de fazer a atividade, né? O que acontece é que muitas vezes, quando passa a ser algo profissional, muitas vezes traz características que fazem com que a gente perca um pouco essa motivação intrínseca. Então, às vezes, eu não tenho que fazer aquilo do jeito que eu gosto. Eu acho que são vários elementos aí que compõem. Às vezes, é um pequeno detalhe que já estraga tudo. A gente não entra em flow assim, digamos, sempre que eu vou dar uma palestra falando sobre isso, eu vou entrar em flow. Não.
Se tiver alguém chato lá me incomodando, sendo inconveniente, pode ser que eu não entre. Se é um dia que eu também, enfim, sei lá, estou com algum outro problema, pode ser que eu não entre. Então, essa questão de lidar com clientes, ou de ter obrigação, às vezes, de tocar um determinado repertório, ou trabalhar com determinada pessoa, pode ser que eu não entre. Eu que sou músico muitos anos de orquestra, eu estou cansado de ouvir músicos, né, e inclusive eu, muitas vezes reclamando do ensaio, reclamando do maestro, reclamando da música. Não dá para dizer que a pessoa não gosta de tocar, não, ela está lá porque ela gosta, mas tem algum elemento ali que pode estragar tudo. Né? Então, quando fica profissional, em qualquer área eu acho que acontece isso. Minha esposa é arquiteta, eu vou falar baixo. É assim, eu noto que tem trabalhos que ela faz, às vezes ela fica indignada, não gosta, tem alguma coisa que está incomodando. Às vezes é algo da pessoa que está se relacionando. Tem vários elementos que podem atrapalhar bastante. É meio complexo, tá? O que eu gosto de trabalhar é a pessoa identificar em que situações ela entra em flow e o maior número de detalhes possível, porque às vezes numa situação muito parecida a pessoa não entra. Então a gente deve buscar refinar mais, né? Porque de maneira geral a gente percebe de maneira um pouco mais superficial. Vou dar um exemplo. Eu entro em flow muito cozinhando, tá? Eu gosto de cozinhar, já fiz vários cursos, mas não é sempre. Por exemplo, se eu tenho pressa, eu vejo um curso, por exemplo, de esses MasterChef, eu não gosto, porque para mim ter pressa para cozinhar é horrível. Para mim, estraga totalmente. É o contrário, eu gosto de fazer por prazer, com calma. Então, isso já é um elemento. Você tem uma pressão de pressa, de cobrança de tempo e tudo mais, já pode estragar a questão do flow. Tem vários elementos que podem interferir aí. É bem pessoal. Assim. Eu estou lembrando aqui, André, de uma estratégia do planejamento, né, que a gente trabalhou, que foi aquela que quando a gente vai de trás para frente, né? Você já está lá, você se imagina no objetivo conquistado, né? E vai planejando de trás para frente. Nossa, super útil, né? Para quem tem dificuldade de planejamento, né? Ir para o final e voltar, né? Quer dizer, ver as semanas e fazer tudo ao contrário para depois ir revendo aos poucos, né? Com certeza, eu acho. Eu não lembro do nome, tem um nome, né? Esse... Rota de ação. Rota de ação. Rota de ação, ou tem ou roadmap também, em inglês, roadmap também se usa, né? Isso é muito interessante, esse exercício, porque a gente usa daí o lado emocional, né, e o lado racional também. Então, ele é muito completo, porque primeiro a pessoa se imagina naquela situação e, principalmente, ela busca a emoção que ela já atingiu aquilo. Então, isso traz realmente uma força, assim, da pessoa se enxergar lá. E ela, mais que se enxergar, é sentir. Essa questão do sentimento é muito importante. Então, até aquelas coisas, assim, da pessoa se boicotar ou dela achar que não tem condições, isso já ajuda bastante. Ajuda porque a pessoa faz esse exercício, o ideal que faça diariamente, sempre alimentando aquela sensação, aquela emoção que ela já atingiu aquilo. Isso inconscientemente tem bastante força, né? E aí a gente vai voltando. E como que é esse exercício, né? A pessoa imagina uma cena que represente que ela já atingiu aquele objetivo. Por que uma cena? Mas porque quanto mais elementos e mais sentidos ela envolver, mais força tem. Então, se eu imagino onde eu estou, qual a temperatura, como é que estão as pessoas, qual é o barulho, até mais que um filme, porque o filme não tem a temperatura, né? Quer dizer, ali eu posso sentir, buscar qual é a roupa que eu estou, qual é a época do ano, se eu estou com fome, quanto mais elementos eu estou feliz, como é que eu estou me sentindo, as outras pessoas, quem está junto, isso traz muita realidade. E aí eu vou voltando, passo a passo, tudo que foi importante para eu chegar lá. Sempre calculando um prazo tranquilo, suficiente. Então isso tem várias vantagens. Primeiro, o lado emocional. Segundo, eu planejar todas as etapas principais, não precisa ser todos os mínimos detalhes, todas as etapas principais. Isso tem várias vantagens. A organização do tempo. Muitas vezes a gente não faz isso, aí chega perto, acumula um monte de coisa, gera um estresse, ou até a pessoa desiste de fazer, porque esqueceu de algumas coisas. E outra coisa que eu acho fundamental, e não é tão óbvia, que isso baixa muito a ansiedade. Por quê?
Porque quando eu levanto hoje, eu não penso que eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, eu só tenho que fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu só tenho que fazer o que eu tenho que fazer essa semana. Eu não tenho que atingir o objetivo total. Eu só tenho que fazer essa partezinha. Então, isso muda muito a situação, né? É como escrever um livro, por exemplo. Eu não levanto e, puxa, eu tenho que escrever um livro. Não, hoje eu tenho que fazer tal coisa, revisão desse capítulo. Só isso. Amanhã eu tenho que fazer tal... Enfim, eu tenho claramente cada etapa. Eu só preciso me ocupar daquilo. Então, eu desocupo a minha cabeça de todo o resto. Isso faz com que a gente produza mais e perca menos energia estando preocupado com coisas que não é o momento adequado de estar ocupado com aquilo. É muito bom esse exercício. Serve para Eu qualquer me coisa. lembro. Qualquer coisa, né, André? Muito bom. E agora vou falar um pouquinho de marketing, porque depois que a pessoa... depois do planejamento vem a ação, né? Que é, na verdade, é concretizar o que foi planejado. Ou tem algum outro, de repente, segredo, alguma coisa assim? Não, é isso mesmo. Depois do planejamento, tem a ação. Eu ia dizer planejação. Interessante, né? Se juntar os dois, fica planejação. Depois do planejamento, tem que colocar em prática, né? Aí entra a questão da ação. E o que é a questão da ação? Já voltamos para o marketing, mas já que a gente falou, a questão da ação é botar em prática, né? É administrar o tempo, é o dizer não, é conseguir realmente realizar aquilo que foi planejado. Uma coisa é planejar, outra é realizar, né? O planejamento. São coisas diferentes. No meio Verdade. disso tudo, entra essa questão do marketing, né? Eu gosto muito de chamar, inclusive, como comunicação, que é aquela questão tão importante quanto um serviço, um produto, ou seja, a qualidade de algo, é a comunicação disso com o seu público. A gente está cansado de ver, por exemplo, boas orquestras, bom concerto com pouco público. Faltou comunicação. A gente está cansado de ver bons profissionais, às vezes com pouca demanda de trabalho, embora exista um mercado. Falhou o quê? Falhou a comunicação. E isso é uma coisa que hoje em dia é relativamente fácil de se fazer, mas não é tão fácil. Porque a pessoa, se ela achar que é só jogar um monte de coisa na internet, não é uma boa comunicação. Pode ser até negativa, na verdade. Então, ela tem que ter uma consciência, né? O ideal é que tenha uma consciência do que ela quer transmitir, de que, como ela quer ser vista, com quem ela quer se comunicar, em que sentido ela pode beneficiar, quem pode se beneficiar daquilo que ela faz, e criar essa ponte, essa comunicação, é isso que eu entendo como marketing, da maneira que eu trabalho, né, com os músicos. E fico impressionado como os resultados são bem rápidos. É assim, quando a pessoa começa, várias pessoas que têm participado aí dos cursos, falam que de repente começou a ter muito mais aluno, foi mais convidado para tocar, porque criou essa ponte, né? Ninguém pode adivinhar que a pessoa existe e lá bater na porta dela. É verdade. Depois do curso do marketing, as pessoas sentiram que o movimento ali no Instagram, né, maior. Na verdade, os músicos estavam só... precisavam mostrar, né? Quem já não estava né, nessa rotina de postar, né, ou tocando, ou que está dando aula, né, começou a postar, né? Então, outras pessoas começaram a realmente ter esse conhecimento. Puxa, esse músico dá aula também, toca, faz duo online, né? Tem vários projetos, então realmente as mídias sociais, né, agora estão acabando sendo a vitrine, né? A vitrine do músico. Eu acho que uma dica interessante que eu vejo assim, que às vezes as pessoas erram, é ficar tentando vender alguma coisa direto, sabe? Isso tende a dar muito pouco resultado. Então, isso que você falou é verdade, mas às vezes a pessoa não se dá conta bem do que colocar, né? Às vezes de ir gerando conteúdo e criando autoridade. Isso é uma coisa importante. O que é criar autoridade? Como eu sou visto pelo outro. Então, assim, é bem mais fácil alguém me buscar, né, buscar meu trabalho, uma vez que eu tenha autoridade. Como é que eu tenho autoridade? Não é vendendo. Se eu ficar oferecendo toda hora, dou aula de piano, dou aula disso, cara, isso não adianta nada. Assim, não é que não adianta nada. Pode ter algum resultado, sim, mas é muito fraco. Aquele resultado só para quem realmente já está procurando aquilo, ok? Agora, se eu vou mostrando o que eu faço, se eu vou dando conteúdo de maneira adequada para o meu público, sabendo que eu quero criar autoridade em determinada área, utilizando outros mecanismos, como, enfim. Bom, não vou complicar muito.
vou dizer assim, existe uma venda de 1 passo, 2 passos e 3 passos, tá? Para ficar essa dica aqui. A venda de 1 passo é aquela que eu só digo assim, ó, vendo banana. Ok, a pessoa quer, ela vai lá e compra banana. Ou não precisa nem dizer, né? Porque a pessoa já sabe que é banana, ela vai comprar. Tá, essa é a venda mais fraca de todas, no nosso caso, né? Digo assim, dou aula de violino, tá? Ou eu tenho um curso de carreira para músicos. Eu ponho lá, custa tanto, quem está interessado em ter contato comigo. Assim, ó, sinceramente, eu teria muito menos de 1/10 das pessoas que têm me procurado se eu fizesse esse tipo de marketing. Isso é fraco. E a maioria das pessoas fazem isso. Agora está evoluindo jamais. Então, um marketing, a venda de 2 passos é quando eu dou o conteúdo, depois eu faço a venda. Ou seja, eu crio um relacionamento. Primeiro eu me relaciono com o meu público. Ah, estou vendo a Luciana toca isso, a Luciana toca, olha que bonito aquele dia, agora ela está não sei aonde, agora ela está tocando num duo, ela toca música brasileira, ela é bem especialista num compositor muito bom brasileiro, que nesse momento me esqueci, mas eu conheço bem, já vou lembrar o nome dele, que é o... Vilane Cortes. Vilane Cortes. Foi bem um Que branco faz aqui. 90 anos em novembro. Aproveito para convidar os músicos para tocarem as músicas dele aí, para postar. Isso aí. Maravilha, então, a gente identifica, a Luciana é uma pianista, uma excelente pianista, ela tem os seus trabalhos, ela tem contato com o Vilani Cortes, aí ela ganha autoridade também, mas é verdade, porque ela trabalha com ele, conhece, tem proximidade. Agora, se não mostrar isso para os outros, não tem autoridade nenhuma, porque ninguém vai adivinhar que a Luciana tem contato, toca as músicas do Vilani Cortes, por exemplo, tá? Então, isso tudo vai trazendo autoridade, então, se a gente se relaciona com o público, né? E depois oferece algum tipo de serviço, isso já é bem melhor do que nada, simplesmente vender alguma coisa. Agora, essa é a venda de 2 passos. E a venda de 3 passos é quando a gente se relaciona, gera reciprocidade, ou seja, dá algo em troca. O que a gente está fazendo hoje aqui? Está dando, né? Eu estou dando o meu conhecimento, o que eu posso, né? O que nós podemos aqui dentro de um determinado tempo que a gente tem. Isso faz o quê? Que algumas pessoas que assistam, às vezes, algum tipo de palestra, conteúdo, um exemplo pode ser uma live também, ou algum vídeo, algum e-book, que acaba conhecendo melhor a pessoa. Uns vão gostar, outros não tem problema nenhum. Quem gostar e aproveitar alguma coisa vai ficar, pô, interessante esse trabalho do André. Se eu sou músico, o cara falou uma coisa, eu me dei conta, estava fazendo uma venda mais fraca. Eu vou experimentar isso que ele está falando. Deu resultado, pode ser que essa pessoa venha a ser meu cliente. Por quê? Ela se relacionou de alguma forma comigo, ela ganhou algo, uma dica, já fica aqui, ó, tem um e-book marketing para músicos, quem quiser é só baixar lá na minha bio, clica lá, tem um linkzinho, baixa o e-book gratuito, tem todas essas dicas lá. A tendência dessa pessoa, entende? Ao longo de um processo, depois vir a fazer algum trabalho comigo, é muito maior do que eu vender algo para alguém que eu não tenho contato nenhum. É que nem um relacionamento. Ninguém vai casar com o outro do nada. Ah, fulano, encontrar uma pessoa, para uma pessoa na rua, vem cá, eu tô solteiro, tenho tantos anos, quero casar. Vamos casar? Tá louco? Vai levar um tapa. Hein? É isso aí. Boa comparação, André. Tem Tudo que é criar um relacionamento, relacionamento. né? Tudo é relacionamento. Comunicação, relacionamento. Para mim, marketing não é venda, ao contrário. Quem faz um bom marketing não precisa vender. Ou a venda é Com muito mais certeza. fácil, digamos. Muito mais fácil. É o pedido de casamento final lá. Então, segue a dica aí. Sigam André Meneghello, aí tem lá na bio, né? O linkzinho para o e-book com as dicas do André, né? Tem Bacana, várias André. dicas. Aí, exatamente, a Lidia está falando, as analogias do André são sensacionais. Obrigado. Tem a parte final, Luciano, não sei, fique à vontade se você quiser comentar outra coisa, só me ocorreu que é a parte da ação, né? Então, autoconhecimento, pesquisa, planejamento e Sim, ação. A gente falou um pouquinho, mas acho que dá para explorar um pouquinho mais a parte da ação. Eu acho que boa. aí o mais importante é o gerenciamento do tempo, a gente gerenciar bem o nosso tempo. É isso que vai mostrar se a gente vai produzir mais ou menos, se a gente vai fazer o que tem que ser feito ou não. Onde a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia, que é o tempo, né? Então, não tem outro. Talvez é o bem mais escasso atualmente, né? Sempre foi, mas cada vez mais, porque a gente tem muita informação, muita coisa. Onde eu vou colocar meu foco, minha atenção e o meu tempo.
né? Dá para dizer, para mim o tempo é o fator principal. E aí eu posso deixar uma dica de produtividade, que é a gente classificar todas as nossas atividades em 3 categorias. As atividades importantes são aquelas que vão nos ajudar a produzir o resultado que a gente quer, e outras coisas também, questões de saúde, próprio relacionamento, que você falou antes, né? Ah, vou sair com um amigo, vai namorar, vai, sei lá, ter um lazer, isso é importante, também é importante. Né? A gente não está falando só o resultado profissional, não, mas definir realmente o que é importante. E aí, logicamente, estão as tarefas que a gente precisa fazer para atingir os nossos objetivos, né? Produzir os resultados que a gente espera profissionais. Quanto mais tempo a gente dedicar aqui, melhor. Depois tem a segunda categoria, que são as atividades urgentes. As urgentes a gente deve evitar, são algumas que roubam muito tempo e às vezes a gente não tem como não fazer porque é urgente. Como é que a gente diminui isso? Planejando melhor. Então, evitando que as coisas se tornem urgentes, às vezes delegando em coisas que a gente não precisa fazer, outro problema, às vezes a gente quer fazer tudo, quer controlar tudo, às vezes é melhor não fazer algumas coisas, abrir mão mesmo, e aí entra aquela questão do não, né? Não, isso eu não vou fazer, não dá para fazer tudo, eu vou abrir mão disso, em prol do que é importante. Então, eu tenho que ter essa classificação. O que é mais importante para mim? Se eu colocar tudo no mesmo saco, falta tempo, não tem como, eu não vou dormir mais e nunca mais na minha vida eu vou dormir, porque é impossível a gente fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, né? Então, eu preciso classificar o que é importante e me dedicar nisso. O que é urgente, eu diminuir ao máximo. E tem outra categoria, que são as atividades circunstanciais. É um nome bonito para coisas inúteis, vamos dizer. Seriam as inúteis. Então, às vezes, a gente não tem noção o quanto que perde tempo com bobagem, né? Às vezes a pessoa está vendo alguma coisa na rede social, não que isso não seja importante, mas tem que ver o que ela está fazendo. De repente, passou um tempão, a pessoa não percebeu, a gente tem pouca consciência disso. Ah, achei que tinha passado 5 minutos, passou 20, e a pessoa está vendo bobagem ali. O trânsito, por isso que eu decidi trabalhar mais de forma online. Eu acho ridículo o tempo que perdem no trânsito. Verdade. Gastando dinheiro, tempo, energia, andando para baixo, para cima, coisas. Muitas instituições estão percebendo isso mais e fazendo mais trabalhos, né, de casa, reuniões pelo Zoom. A pessoa não precisa sair, às vezes ir para outra cidade, atravessar a cidade na chuva, com medo de ser assaltado, pagar um estacionamento para sentar na frente do outro e fazer uma reunião, pelo amor de Deus. Isso é inútil, isso é uma tarefa inútil. Então a gente deve buscar eliminar as tarefas inúteis. Buscar eliminar. Muitas vezes a gente não se dá conta. Eu tenho falado com várias pessoas que a pessoa diz, vem aqui para ver. Não, vem aqui não, a gente vai conversar pelo Zoom. Será? Claro. Aí depois da primeira vez, a pessoa, mas é muito melhor. Inclusive dá para gravar. A gente está em casa, tem os materiais. A gente às vezes não percebe como perde tempo. São só alguns exemplos, né? Perde tempo com coisas que não precisaria ser daquela forma. Então a gente tem que eliminar isso. Muito tempo pode vir daí. Tudo isso cai nas tarefas, desviando para as tarefas importantes, a gente vai ter uma qualidade de vida, inclusive, melhor. Não é só a produtividade profissional. Verdade, André. Eu até estou resgatando aqui um comentário da minha mãe, que falou que a preocupação não adianta nada, né? Quer dizer, seguindo esse método, né, de você se autoconhecer, pesquisa, planejar e agir, né? Não cabe muita preocupação, porque a preocupação, não sei, como que você lida com essa situação, né? A pessoa fica preocupada, não. Então, se planejar, essa preocupação vai sumir, vai ter ação. Como que você lida com isso? Ou orienta os músicos? Muito bom comentar. Então, assim, eu acho que tudo que a gente está falando anteriormente diminui muito essa questão da preocupação. Se eu tenho a clareza daquilo que eu quero fazer, eu tenho consciência que eu posso fazer, já começa por aí. Se eu avaliei o meu potencial, avaliei as possibilidades, decidi fazer aquilo de uma maneira consciente, quer dizer que eu dou conta daquilo, que eu posso fazer. Então, isso já diminui a minha preocupação, a minha ansiedade, né? Depois, se eu organizei, mais ainda. Então, eu sei o que eu tenho que fazer a cada momento. Então, se eu estou fazendo aquilo que eu planejei, eu tenho todas as condições de alcançar aquele objetivo. Então, não adianta eu ficar preocupado. A própria organização, como foi bem observado,
ela diminui muito essa ansiedade, né, essa preocupação. Porque eu não preciso me preocupar, eu só tenho que me ocupar com isso agora. Com certeza, né? Então eu vejo que são essas duas coisas. Essa consciência de que eu posso, de que eu avaliei bem, que é viável, porque às vezes as pessoas se propõem a fazer coisas que não são viáveis. Cuidado, essa coisa do pensamento positivo, nesse sentido, é péssimo. Ah, tudo é... Não, não é bem assim, não. Não é tudo é possível. Isso é ilusão, isso é fora da realidade. Não é isso que a psicologia positiva fala. Nem é esse no trabalho sério, não é assim que funciona. Ah, tudo que você pensa, você pode realizar. Mentira, não pode não. Porque tem gente que é megalomaníaco, tem gente que é maluco, que é fora da realidade. É bem importante averiguar a realidade. Por isso a pesquisa é importante. Então, inclusive, tem uma questão fundamental que é validar. Quando eu me acho, né? Quando eu acho assim, eu tenho tais habilidades, tenho tais valores, converse com outras pessoas, vê se elas validam aquilo, se elas também te vê daquela forma. Veja na André, realidade. Pode falar. temos 1 minuto e 40. Beleza. Então, é importante isso aí averiguar na realidade, tá? A gente tem que aterrar, tem que descer e ver se é verdade. Então, validar todo esse processo com outras pessoas é bem importante também. Diga lá. Obrigada, André. Então é isso. Eu queria te agradecer imensamente por compartilhar aqui o teu conhecimento com todos esses plurilovers, né, da Pluriversidade, um projeto, né, da Universidade que Transcende, que está super alinhado com o seu trabalho também, né, de aceleração, carreira musical e marketing para músicos, e da sua comunidade também. Quem já passa para os 2 cursos passa também para a comunidade, né? É a terceira etapa que tem muitas trocas. Então, queria te agradecer imensamente o seu tempo, que é a coisa mais preciosa, né, de todos nós. E muito obrigada, André. Perfeito, Passou Luciana. Foi um voando, prazer. né? É isso aí. Foi um prazer. O tempo para mim aqui está sendo muito importante. Eu acredito que é muito importante a gente se comunicar e trazer conteúdos relevantes para as pessoas. Sempre um prazer. Como eu entro em flow, para mim parece que passou 15 minutos, já foi 1 hora. Foi um prazer. Muito obrigado pela Lidinha também, né, do convite, da pluriversidade. Ó. Conseguimos falar Isso bem. aí. Isso aí, gente. Eu vou desligar aqui, ó. Tamo junto aqui, é o símbolo.